Essa é a nossa oração e a fazemos em o nome santo de Jesus. Amém. No sábado do dia 7 de outubro, o grupo terrorista Hamas coordenou um intenso ataque contra Israel, num dia muito especial para Israel, onde eles celebravam o que eles chamam de Simchat Torá, a celebração do dia em que Deus entregou a Torá, os 5 primeiros livros da nossa Bíblia, a Moisés lá no Monte Sinai. Enquanto eles estavam reunidos para esta celebração, o grupo terrorista Hamas envidou esforços e atacou a Israel. A inteligência de Israel não pôde prever nem reprimir os ataques. Eles quebraram a barreira com caminhonetes cheias de terroristas e mataram civis, invadiram casas, fizeram mulheres, idosos e crianças como reféns e soltaram cerca de 1.200 mísseis sobre Israel, causando muitas mortes e destruição, atingindo vários prédios em Tel Aviv e deixando centenas de mortos e muitos feridos. Como resposta, Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, declarou oficialmente guerra contra o grupo terrorista Hamas, proveniente da região da Palestina, registrando publicamente as seguintes palavras: cidadãos de Israel, nós estamos em guerra. Esta manhã o grupo Hamas lançou um ataque surpresa contra o Estado de Israel e seus cidadãos. Nós estamos em guerra desde então. A operação está acontecendo por horas. Ao mesmo tempo, ordenei uma mobilização dos oficiais da reserva para uma retaliação que o inimigo jamais conheceu. O inimigo vai pagar o preço como nunca. Essas foram as palavras do primeiro-ministro de Israel. E desde então, na última semana, intensos ataques têm acontecido na região da Palestina por parte de Israel, e coisas terríveis têm acontecido nesta última semana, proveniente dessa guerra atroz. Crianças foram feitas reféns e aprisionadas em jaulas pelos terroristas do grupo Hamas. Mulheres foram violentadas e cerca de 40 corpos de bebês degolados foram encontrados em comunidade israelense, atacado por este mesmo grupo terrorista. Dezenas de prédios foram destruídos na Palestina, além de inúmeras mortes, tanto desses combatentes terroristas, quanto também de civis de ambos os lados, tanto de Israel quanto da Palestina. Interessante que neste mesmo dia, um terremoto de magnitude 6,3 na escala Richter atingiu o noroeste do Afeganistão, deixando 2.500 pessoas mortas e centenas de feridos. E um outro terremoto no último dia 11, na quarta-feira, atingiu novamente essa mesma região, deixando assim os habitantes ainda mais vulneráveis. Além disso, os irmãos acompanharam o eclipse solar que aconteceu no dia de ontem. Estes sinais apontam para algo que nós devemos estar atentos, porque conhecemos a palavra de Deus. E quanto a isso, esses acontecimentos, como nós, crentes que somos, devemos interpretar? Qual é a nossa perspectiva? Qual é a reação do crente diante desses acontecimentos tão gritantes diante de nós? Como devemos proceder e que palavras devemos dar àqueles que nos arguirem como cristãos a respeito dos últimos acontecimentos e a respeito da nossa fé? À luz do capítulo 21 de Lucas, nós veremos que esses últimos acontecimentos são sinais que apontam para a vinda do Cordeiro, sinais de que a palavra de Deus está se cumprindo e sinais de que nós, como cristãos, devemos estar preparados, vigiando e orando em todo o tempo. A primeira razão para a qual Jesus vai dar este discurso escatológico diz respeito à destruição do templo. A destruição do templo é, portanto, um sinal escatológico, mas as profecias bíblicas devem ser interpretadas na perspectiva do já e o ainda não. Elas já começam a acontecer, mas ainda não é o fim, porque esses processos acontecerão ao longo da história. O versículo 5, como nós lemos, diz: falavam alguns a respeito do templo,
como estava ornado de belas pedras e de dádivas, de presentes. Então disse Jesus: vedes estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. O templo que os discípulos falavam aqui, alguns discípulos, diz respeito ao terceiro templo que foi ampliado e embelezado por Herodes o Grande em 19 a.C. Segundo os historiadores, esse templo era ornado com pedras de mármore branco e as madeiras do templo eram banhadas com ouro, o que dava grande impressão de magnitude e esplendor aos olhos humanos. Segundo o comentarista William Hendricks, Herodes havia dado uma videira de ouro puro para a ornamentação do templo, com cachos de uvas tão grande quanto um homem. Por isso que ele fala: vejam que pedras e que dádivas, que presentes. Isso encantava os olhos dos discípulos de Cristo, que se gabavam do templo, que se gabavam por serem judeus e por terem um suntuoso templo em sua cidade. Hernandes Dias Lopes resume bem a história do templo, dizendo que o templo de Jerusalém foi idealizado pelo rei Davi, foi construído pelo rei Salomão, foi destruído pelo rei Nabucodonosor, depois foi reedificado por Esdras, profanado por Antíoco Epifânio, purificado por Judas Macabeu e a seguir foi ampliado e embelezado por Herodes o Grande e destruído, por fim, pelo general Tito em 70 depois de Cristo. De fato, Davi, ele desejava muito construir um templo para o Senhor, como representação da casa de Deus, da habitação de Deus no meio do seu povo. Mas Deus não permitiu que Davi o construísse, porque Davi era um homem de guerra e havia muito sangue em suas mãos. Entretanto, Deus permitiu e ordenou que Salomão, filho do rei Davi, pudesse construir o templo em Jerusalém. Isso aconteceu no ano 969 a.C. Ele iniciou o projeto de edificação do templo nas planícies do Monte Moriá, o mesmo monte em que Abraão, em obediência ao Senhor, se propõe a sacrificar o seu próprio filho Isaque, mas Deus intervém. E esse Deus então prepara um cordeiro para que pudesse ser sacrificado no lugar de Isaque, filho de Abraão. Depois de 7 anos, Salomão conclui e consagra esse templo ao Senhor. E o templo era belíssimo. O templo era o símbolo da nação de Israel. O templo representava a presença de Deus e toda a sua glória diante dessa nação. Mas o povo pecou. O povo desobedeceu, e em 586 o exército caldeu destruiu Jerusalém e também o templo que era a glória de Israel. Matou muitos judeus e levou cativo alguns dos seus habitantes para a Babilônia. 50 anos mais tarde, Deus permite que Esdras voltasse juntamente com Neemias e lançassem o fundamento para a reconstrução de um novo templo. Este é o segundo templo de Jerusalém. Ele não teria mais a mesma glória e nem a mesma beleza do templo de Salomão. Os mais antigos que tinham na memória o templo, quando viram serem lançados os alicerces, eles choraram, eles lamentaram, porque eles viram a glória do primeiro templo e agora contemplavam as ruínas e o fundamento que estava sendo lançado para a reconstrução deste templo. Ele foi reconstruído cerca de 20 anos depois desse início de tentativa de reconstrução. Porém, em 168 a.C., esse templo foi saqueado e profanado por Antíoco Epifânio, o rei helenístico da dinastia Seleucida, que governou a Síria entre 175 a 164 a.C. Como Jerusalém era dominada pelos gregos, a adoração ao Deus de Israel foi proibida. E nesse templo, Antíoco Epifânio erigiu um altar a Zeus, o deus grego, e ele ordenou que se realizassem os sacrifícios aos pés de uma imagem do rei. Foi quando houve a insurreição, liderada por Judas Macabeus, o líder judeu antigrego, que se opôs ao poder e ao império grego
liderando inúmeras batalhas contra os generais de Antíoco Epifânio e derrotando inúmeras vezes esses generais. Então, Judas Macabeus reconquistou a Judéia em 164 a.C. e purificou o templo, derrubando assim o altar que era dedicado a Zeus. Em 19 a.C., Herodes o Grande, governador da Judéia, para conquistar o povo de Israel, ele embelezou, ampliou e ornamentou este templo, que ficou conhecido como o terceiro templo de Israel. E é sobre este templo que os discípulos estão se gabando. Ó, que belo templo! Veja as pedras, vejam as dádivas, contemple a beleza desse templo. E então Jesus se dirige a ele e diz: dias virão em que não ficarão pedra sobre pedra que não seja derribada. Cerca de 40 anos depois dessas palavras de Cristo, se cumpriram assim a profecia. Os judeus se revoltaram contra o Império Romano e, em resposta, o imperador Vespasiano enviou o seu filho Tito, que invadiu Jerusalém, que cercou Jerusalém, que sitiou Jerusalém e massacrou os judeus e destruiu o templo. Isso aconteceu em 70 depois de Cristo, e desde então nunca mais esse templo fora reconstruído novamente. Os judeus se reuniram ali em ocasião da Páscoa. Havia muitos judeus e eles foram massacrados por Tito, general romano, e eles foram dispersados. Flávio Josefo, no seu livro Histórias da Guerra Judaicas, diz que enquanto o santuário ardia em chamas, porque eles atearam fogo no templo, não se demonstrava nenhuma piedade ou respeito para com a idade das pessoas. Muito pelo contrário, crianças, anciãos, leigos e sacerdotes, todos foram massacrados. Não é sobre o nosso tempo, ainda que pareça muito, mas é sobre aquele tempo, naquele ano de 70 depois de Cristo, quando Israel foi sitiada e o templo foi destruído. O historiador Flávio Josefo estima que mais de 1 milhão de judeus pereceu naquela ocasião e outros tantos foram dispersos pelo Império Romano. E diante dessa indagação de Jesus de que o templo seria destruído, os discípulos ficaram desejosos de saber mais sobre o que aconteceria no futuro. Eles queriam saber quais eram os sinais que antecederiam a vinda de Cristo. E no versículo 7, você pode acompanhar na sua Bíblia, eles perguntam: mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? No texto paralelo, em Mateus, ele diz: diz-nos quando isso acontecerá e qual será o sinal de tua vinda e do fim da era. Percebam que no Evangelho de Mateus os discípulos têm curiosidades a respeito tanto da destruição do templo que Jesus proferiu, mas eles também têm curiosidades a respeito do sinal da vinda de Cristo e do final das eras. Então são duas as dúvidas dos discípulos, e a seguir Cristo vai falar ora dos sinais que antecedem a destruição do templo, ora dos sinais que antecedem a parousia, que diz respeito à segunda vinda de Cristo. E a segunda verdade desse texto e a primeira orientação para nós é que nós não podemos nos deixar enganar. Falsos cristos vão se levantar, guerras, revoluções, epidemias, terremotos virão. Enquanto isso, o nosso dever é dar testemunho, é pregar o Evangelho de Cristo. A primeira ordem é: não sejais enganados. Olha o versículo 8. Respondeu ele: vede, que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo sou eu, e também chegou a hora, não os sigais. Tais sinais que Jesus passa a descrever servem para afirmar que ainda não é a hora, a consumação final ainda não chegou. Antes disso surgirão falsos cristos, falsos mestres, e eles irão pregar um falso evangelho.
E já nas epístolas de Paulo, as epístolas pastorais de Paulo, você pode ver vários mestres falsos entrando nas igrejas e pregando um falso evangelho. E Paulo vai orientar Tito, vai orientar Timóteo quanto ao dever deles afastarem esses falsos profetas, esses falsos pregadores que pregavam um falso Cristo, para que não desviassem a igreja da verdade, da doutrina dos discípulos. E a ordem é: não sejais enganados, não sigais. Nós vemos muitos crentes hoje sendo enganados por falsos pregadores que pregam falsos cristos, que têm deturpado a mensagem da cruz, que têm deturpado a mensagem da graça, que têm pregado que a salvação não é mais pela graça, mas que você precisa fazer isso ou aquilo, ou que você precisa dar um dinheiro, ou que você precisa ofertar para alcançar uma bênção. Bênçãos materiais são colocadas acima de bênçãos terrenas. Bênçãos terrenas são colocadas acima de bênçãos celestiais. Esse é um falso evangelho, são falsos profetas, e a ordem de Cristo é: não sigais, não sejais enganados. Mas há um outro sinal, que são sinais de juízo da parte de Deus. Guerras, revoluções também haverão de acontecer. E qual é o nosso papel diante delas? Não devemos nos assustar. É isso que Cristo nos ensina. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Tais eventos devem ser interpretados como cumprimentos da profecia de Cristo Jesus. Guerras, revoluções sempre existiram ao longo da história da humanidade. Desde a era cristã, nações e reinos se digladiaram por séculos a fio. Gastam-se muito mais com guerras, com armamentos para destruir a vida, do que investimentos para benefício e promoção da saúde. Hernandes Dias Lopes comenta que gastamos mais de $1 trilhão por ano em armas e guerras, dinheiro com o qual poderíamos resolver o problema da fome, do saneamento básico, da saúde pública e da moradia do terceiro mundo com esse dinheiro. O mundo, porém, está encharcado de sangue. O século XX, meus irmãos, foi o século da guerra. 2 guerras mundiais ceifaram a vida de mais de 90 milhões de pessoas, fora conflitos pequenos e isolados que se desenvolveram posteriormente. William Hendricks afirma que essas perturbações na esfera física são certamente prefigurações e representações daquilo que em uma escala muito mais extensa e em um grau muito maior de intensidade ocorrerá na esfera da natureza no final da era. Nós temos observado que guerras sempre existiram, mas à medida que o tempo passa, essas guerras têm sido cada vez mais brutais, têm sido cada vez mais destrutivas. Com o avanço da tecnologia, armas cada vez mais poderosas são criadas para a destruição da vida humana. Portanto, essas profecias de Cristo vão se cumprindo e aumentando em intensidade à medida que o tempo passa. E nós estamos presenciando isso no nosso tempo, lá no Oriente Médio. Mas, além disso, o texto diz: haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Ora, parece que Jesus está falando da semana que nós passamos. Parece que Cristo está falando sobre esta última semana. Enquanto ocorria a guerra lá em Israel e na Palestina, grandes terremotos devastaram o Afeganistão. Um eclipse solar apareceu no céu como um grande sinal, e coisas espantosas estão acontecendo para testificar a veracidade da palavra de Deus. E quanto a você, como você interpreta esses sinais? Como você fica diante desses sinais?
Será que você fica com medo, assustado? Cristo diz: não vos assusteis. É necessário que isso aconteça. É necessário que as profecias de Cristo se cumpram, porque Cristo é poderoso para cumprir a sua palavra. Nos últimos 3 anos, nós vivemos uma epidemia, na verdade uma pandemia, porque ela envolveu todo o globo terrestre. E essa pandemia, por conta da Covid-19, matou cerca de 7 milhões de pessoas em todo o mundo. Ficamos trancados, isolados em nossas casas, assistindo aos noticiários que contabilizavam dia após dia as inúmeras mortes, como consequência deste vírus que assolou a terra. Ruas, comércios vazios e fechados e hospitais lotados. Esses são os sinais que Cristo proferiu aqui. Haverá grandes terremotos, epidemias, fome em vários lugares e coisas espantosas, mas a ordem de Cristo é: não vos assusteis, porque o fim não será logo. Esses sinais são sinais escatológicos que apontam para o fim, mas ao mesmo tempo Cristo diz: não vos assusteis, porque o fim não será logo. E o que nós devemos fazer enquanto o fim não chega? Enquanto Cristo não vem para resgatar a sua igreja, enquanto o Messias, como nós cantamos, não traga paz sobre Jerusalém. Ele diz: antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Observem, isso aconteceu com os discípulos já no primeiro século da era cristã. Paulo, Pedro e outros discípulos foram à presença dos líderes das sinagogas, foram à presença dos reis e eles testemunharam a respeito de Cristo. Eles testemunharam a respeito da salvação que nós obtemos apenas por meio de Cristo. Eles foram chicoteados e ordenados a não mais pregarem esse tal de Cristo, como eles dizem. Mas Pedro e outros discípulos disseram que importa obedecer antes a Deus do que aos homens, e eles continuaram testemunhando a respeito de Cristo, para que deis testemunho. O versículo 14 diz: assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Aqui o consolo da parte de Deus: olha, quando vocês estiverem diante desses homens, autoridades que são importantes, que governam o mundo, não fiquem preocupados. Não fiquem preocupados com o que vocês hão de dizer, porque o próprio Cristo dará coragem e sabedoria para que você testemunhe a respeito da sua fé, para que você mostre a reis, aos poderosos deste mundo, quem é o seu Senhor e a quem você pertence e o que Cristo fez por aqueles que creem em seu nome. Essa é a garantia da sabedoria e do poder que Cristo dá a todos aqueles que perseveram em testemunhar a respeito do seu nome. E olha só o que diz o versículo 16: e sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome, contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça, e na vossa perseverança ganhareis a vossa alma. Olha que interessante, Cristo vai dizer que aqueles que desejam segui-lo, que aqueles que desejam identificar-se com Ele, tornarem-se discípulos de Cristo, eles serão odiados até pelos seus próprios familiares. Isso acontece quando um muçulmano se converte ao cristianismo. Eles são odiados pelos pais, eles são expulsos das suas casas, eles são ameaçados de morte se eles não fugirem para outro lugar. De fato,
Pai matará filho e filho matará os seus pais por causa de Cristo. Parentes e amigos entregarão e matarão alguns dentre vós. Cristo mesmo afirma: matarão alguns dentre vós e de todos sereis odiados por causa do meu nome. Ser crente não é fácil. Quando você escolhe viver a vida cristã, você precisa estar preparado para ser hostilizado por este mundo. Cristo alertou os seus discípulos, lá em João capítulo 15 está registrado as suas palavras: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. E aqui ele diz: de todos sereis odiados por causa do meu nome. Recentemente eu li um print de uma conversa que o pastor Renato Vargens colocou no seu Instagram, de que um cidadão questionava o fato de que o avião brasileiro que trouxe ali os nossos conterrâneos de Israel eram composto por sua maioria por pastores e fiéis evangélicos. E no comentário abaixo uma pessoa replicou: você está querendo dizer que a vida de pastores e fiéis evangélicos vale menos? E abaixo desse post seguia um outro comentário dizendo: concordo, a vida deles não vale menos. Na verdade, a escória evangélica não vale nada, nem o ar que respiram. É uma gente escrota. Desculpe essa palavra, porque é assim que ele escreveu. Conseguem sentir o ódio deste cidadão pelos fiéis evangélicos? Eles se revoltaram porque as primeiras pessoas que foram resgatadas de Israel eram pastores e eram fiéis evangélicos que estavam em Jerusalém, e ele manifestou todo o seu ódio. Portanto, as palavras de Cristo se cumpriram no tempo dos discípulos, mas também estão se cumprindo hoje. Hoje nós gozamos de certa liberdade, mas isso é raro em outros países. Isso é muito raro, porque muitos cristãos não podem professar publicamente a sua fé, não podem prestar um culto a Deus como nós estamos prestando hoje com as nossas portas abertas, porque eles serão mortos, perseguidos, hostilizados e odiados por todos, segundo a palavra de Cristo. Mas o versículo 18 é consolador. Ele diz: contudo não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça, e na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Vejam só, esse versículo 18 não está dizendo que o cristão ele não pode morrer por testemunhar a respeito da sua fé em Cristo. No versículo anterior ele diz que muitos serão entregues e matarão alguns dentre vós. E de fato aconteceu. Muitos mártires cristãos perderam a sua vida testificando a respeito de Cristo. Ou você nega Cristo para viver, ou então você vai perder a sua vida. Eles sustentaram a fé em Cristo e perderam as suas vidas. Mas esse versículo: não se perderá um só fio de vossa cabeça, diz respeito que nada acontece sem a permissão de Deus. Diz respeito ao fato de que a nossa vida está guardada nas mãos do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Heinecker, um outro comentarista, diz que essa expressão proverbial de que não se perderá um só fio da vossa cabeça diz respeito à verdadeira vida guardada em Cristo Jesus, que não sofrerá nenhum dano, pois nada nem ninguém poderá nos separar do amor de Cristo. E quanto a nós, enquanto Cristo não vem, o nosso dever é testemunhar e perseverar, pois o texto diz: na perseverança que ganhareis a vossa alma. Não depende de nós perseverarmos para ganharmos a salvação, mas diz respeito que os eleitos de Deus são dado força a eles para que eles continuem perseverando nos caminhos do Senhor, mesmo em tempos de guerras e de perseguição, porque é Deus quem os guarda.
Os versículos 20 vão falar a respeito da Jerusalém que foi sitiada, e isso acontece antes da destruição do templo em 70 depois de Cristo. Ele diz: quando porém virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade retirem-se, e os que estiverem nos campos não entrem nela, porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão ao fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, até que os tempos dos gentios se completem. Jerusalém será pisada por eles. O general Tito, então, ele vem e cerca Jerusalém em ocasião da Páscoa, e ele então matou milhares de judeus, e os que sobreviveram foram levados cativos e espalhados pelo mundo na maior diáspora da história de Israel. Até que em 14 de maio, e durante séculos a fio, essa terra de Jerusalém foi pisada pelos gentios. Os muçulmanos construíram algumas mesquitas que são importantes à sua religião, lá onde outrora era o templo de Jerusalém. E eles também alegam ser donos, tomar posse dessa terra segundo Maomé, porque ele recebeu a grande revelação ali naquele local. E essa é a questão de disputa entre os israelenses e os palestinos, porque eles também têm aquela terra como uma terra sagrada para o islamismo. Mas no dia 14 de maio de 1948, foi ordenado que no território de Jerusalém e as imediações fosse considerado o Estado de Israel. O Estado de Israel foi novamente organizado em 14 de maio de 1948, e alguns comentaristas entendem que desde 70 até essa data, a Jerusalém foi pisada pelos gentios, mas em 14 de maio de 48 eles retornam, quando o mundo reconhece aquela faixa de terra como pertencente ao Estado de Israel oficialmente. E de fato, isso aconteceu. Entretanto, os vizinhos de Israel, os muçulmanos, os povos árabes, jamais reconheceram Israel como Estado. Eles não aceitaram e não aceitam Israel como Estado. E eles, portanto, têm dentro dos seus ideais eliminar Israel. Um dos objetivos desse grupo terrorista Hamas, que está inclusive no estatuto deles, é eliminar o povo de Israel, é extirpar da terra Israel como nação. E a perseguição de Israel aconteceu outrora em 70, mas tem acontecido ao longo dos séculos. Nós temos visto isso acontecer ao longo da história do povo de Israel, como hoje nós vemos ainda acontecendo. Mas e quanto a nós, diante desses sinais, o que devemos fazer? Como devemos proceder? E aqui Cristo vai contar uma parábola, para que eu e você possamos identificar esses sinais e nos tornarmos vigilantes, vigiando e orando em todo o tempo. Ele vai contar aqui a parábola da figueira. Versículo 29. Ainda lhe propôs uma parábola dizendo: vede a figueira e todas as árvores, quando começam a brotar, vendo-os, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo, não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Aquela geração realmente presenciou a Jerusalém sitiada e destruída, mas Hernandes Dias Lopes interpreta esta geração que não passará sem que isso aconteça, em referência ao povo judeu que não cessará de existir até que todas essas coisas
profetizadas se concretizem, porque é a palavra de Deus. E quanto aos sinais, assim como nós vemos uma árvore brotando e sabemos que está próximo o tempo do verão, assim você deve estar vigilante, observar esses sinais que estão acontecendo no mundo e entender que a palavra de Deus está se cumprindo. E ele diz aqui para termos cuidado com as nossas preocupações, porque às vezes nós nos vemos presos demais a este mundo, nos vemos presos demais aos acontecimentos deste mundo, e para aqueles que estão presos demais às coisas deste mundo, ele diz: acautelai-vos, tenham cuidado por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre nós repentinamente como um laço. Então ele diz aqui aos discípulos: olhem, cuidado, não se percam, não se deixem desviar da palavra de Deus, não se entregue às orgias, à embriaguez e às coisas deste mundo, às preocupações deste mundo, para que este dia não vos pegue de surpresa. Fiquem atentos, fiquem sóbrios e atentos diante desses sinais. Versículo 35 diz: pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. E aqui há a exortação: o que você deve fazer? Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Então, se por um lado você deve se desviar das coisas deste mundo e das preocupações deste mundo, por outro lado você deve manter-se vigilante, orando em todo o tempo para não ser pego de surpresa e então suceder que esteja de pé, não apenas no estado fisicamente de pé, mas moralmente, integralmente diante da presença do Filho do Homem. Eu deixei os versos 25 a 28 para o final, porque falam a respeito da vinda de Cristo. E ele diz, nesses últimos versos que eu quero expor aos irmãos, a partir do verso 25, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas sobre a terra. Angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que vos sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Os últimos acontecimentos que antecedem a vinda de Cristo são sinais que vão abalar a estrutura da criação. Vão abalar o sol, a lua e as estrelas e também a terra. Vão abalar o mar, e as pessoas que verão esses sinais ficarão perplexas, e muitos homens desmaiarão de medo, de pavor diante desses grandes sinais. Há dois grupos de pessoas aqui: aqueles que temerão esses sinais, aqueles que ficarão perplexos, e vocês, que ao ver esses sinais acontecendo, sabe o que vocês devem fazer? Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Enquanto uns ficam perplexos, desmaiando de terror e medo diante desses grandes sinais, nós que cremos em Cristo devemos levantar as nossas cabeças, erguer e exultar a nossa voz, porque a nossa redenção se aproxima. Cristo virá para resgatar a sua igreja. Portanto, irmãos, vigiai, orai, e diante desses sinais exultai e erguei a cabeça, aguardando assim
a volta do Filho de Deus que virá para redimir a sua igreja. E que possamos desejar ardentemente isso, como nós cantamos, Maranata, vem Senhor Jesus. O mundo está cada vez mais caótico e mostrando sinais que apontam para a segunda vinda de Cristo. E o seu dever, além de vigiar e orar, é exultar, erguer a vossa cabeça e aguardar a redenção que vem de Cristo Jesus. Portanto, meus irmãos, diante desses últimos sinais que ocorrem e estão ocorrendo neste exato momento no mundo, que você não fique assustado, porque eles apontam para a fidelidade de Deus no cumprimento da sua palavra. Continue firme, testemunhando o Evangelho de Cristo com perseverança. Um dos sinais que antecedem a vinda de Cristo é a apostasia. E muitos que andavam conosco, que estavam no nosso meio, vão abandonar a fé. Vão deixar de servir e viver para Cristo e vão apostatar. Quanto a vocês, fiquem firmes. Permaneçam firmes, perseverantes e testemunhando a Cristo como Senhor. Ainda que haja ódio e perseguição, continuem firmes, porque vocês estão guardados na mão de Cristo. Estejamos, pois, atentos aos sinais. Esses sinais apontam para a vinda de Cristo. Deixemos as preocupações do mundo e vivamos vigilantes e orando e vigiando em todo o tempo, aguardando a vinda de Cristo. Ao invés de pavor, ao invés de medo, ao contemplar esses sinais, exultai. Ergam as vossas cabeças e contemplem Cristo vindo sobre as nuvens com poder e grande glória para resgatar a sua igreja. Que Deus nos prepare